Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. O objetivo também desse canal é ajudar as entidades filantrópicas e hoje a gente está dedicando o vídeo para a entidade Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também e ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Completamos 1000 vídeos, tá, postados no canal e a gente só tem a agradecer a vocês, ok? E com isso a gente vai estar sorteando esse livrinho aqui, um livro que muita gente está gostando pela simplicidade, tá? Principalmente da escrita, né? Hoje iremos comentar sobre o adubo coach. Realmente está acontecendo esta situação, não é de agora, tá certo? E eu vou comentar. Me perguntaram se é comum esses adubos, né, chamado coats, né, que são essas bolinhas de uma cor só, estourarem, né, no cultivo. Tá? Eu vou responder essa pergunta, uma pergunta que já está cada vez mais comum, tá? Fica até o final do vídeo, tá? O vídeo tá curto, mas eu acredito que possa ajudá-los, tá certo? Essa pergunta tá cada vez, digamos assim, comum, tá? Muitas pessoas me perguntando por que adubos coats começam a estourar, tá certo? Então eu vou comentar aqui o que eu vi, o que a gente tem percebido, né, e o que a gente tem feito exatamente para evitar essa situação, tá certo? Né, a gente precisa entender esse adubo coat, né? O adubo coat, tá, não seria o adubo NPK, tá? É tradicional, tá? Adubo coat é diferenciado desses adubos NPK tradicional, tá? Que normalmente são de três cores, né? Avermelhado, esbranquiçado e, digamos assim, acinzentado, tá certo? O adubo coat somente de uma cor. Normalmente elas têm essa coloração mais verde azulado ou mesmo as tradicionais amarelas, né? Ok? E a diferença é que esses adubos coat, né? Ela é como se fosse um ovo, né? Ela tem a casca, essa película, né? E internamente ela tem, na verdade, os nutrientes normalmente é, já diluído, né? Em água, tá certo? Então ela é como se fosse um ovo. E esses adubos coat, né, e elas vão liberando os nutrientes, tá, com o tempo, tá? Por isso que elas são chamados de adubos de lenta liberação, ok? Isso facilita muito, principalmente colecionadores e até mesmo os produtores que utilizam muito desse tipo de adubo, porque ela vai liberando o nutriente com o tempo, tá certo? Então, existe toda uma tecnologia, principalmente dessa película, né, que faz com que os adubos, na verdade, liberem durante 2, 3, 4, 6, até um ano, ok? Então, facilita muito, principalmente aqueles que estão no dia a dia com as plantas, tá certo? Mas, infelizmente, está acontecendo essa questão desses coach estourarem, tá certo? Então, eu separei aqui, tá, várias perguntas, né? E a grande maioria, tá, ou eles têm problema em regiões quentes, né, como é aqui, por exemplo, no estado do Ceará, ou no verão, tá? Então, me parece que não são todos os coaches, tá? São vários fabricantes, mas alguns acabam estourando com muita facilidade, tá? E isso está associado à alta temperatura, é o que parece que está acontecendo, tá? Então essas películas, na verdade, não estão suportando temperaturas altas, né? Principalmente no verão, no sul,
e aqui no norte e nordeste com calor diário, tá certo? Então, quais os problemas que isso pode acarretar, certo? Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. O primeiro grande problema é quando a película acaba estourando, né? Ela acaba se rompendo, né? Você tem a liberação total dos nutrientes. Você está entendendo? Então, quando se rompe, todo aquele nutriente que deveria ser, digamos assim, liberado durante 2, 3, 4, 6 meses, um ano, ela é liberado instantaneamente. Então, isso pode fazer com que haja queima, principalmente das plantas, das raízes, ok? Esse é um grande problema, tá certo? E segundo é porque você acaba perdendo esse efeito da, digamos assim, de um adubo de alta longevidade, tá certo? Então, realmente é uma complicação, tá? E o que eu devo fazer nesses casos, né? Se as suas plantas forem sensíveis, por exemplo, você tem plântulas ainda em crescimento, tá? Essa fase é mais complicada, tá? Dependendo da quantidade, tá, do coat estourarem, tá? Eu já vi fotos aqui que o pessoal mandou que estouraram praticamente todos os coats que as bolinhas que a pessoa colocou nos vasos ou nas bandejas. Nesse caso, tá? Eu acredito que é interessante você fazer uma lavagem, porque o excesso do adubo pode queimar as raízes, pode acabar matando as plantas, tá certo? Infelizmente, nessas situações, esses adubos coats, né, dessa marca que você está usando, eu acredito que você deveria parar de utilizar nessa situação de alta temperatura, ok? Porque você pode acabar danificando, tá, as suas plantas, principalmente no sistema radicular. Então, eu acredito, né, que nessa situação você não deva utilizar o coach, ok? E, infelizmente, utilizar o coaching quando você for utilizar em ambiente mais protegido, onde a temperatura não se eleve tanto, ok? Infelizmente isso está ocorrendo e a gente precisa comentar aqui porque eu estou recebendo muitas reclamações do adubo coach, ok? E em segundo, né, você começar a utilizar outras alternativas, tá certo? Eu falo muito de vários adubos alternativos aqui. Eu vou deixar aqui no izinho. Se você puder assistir, seria bem interessante. Eu acho que tem mais de 100 vídeos somente sobre adubos, tá certo? Contato direto com alguns pesquisadores, alguns fornecedores desses coaches, né? Eu tenho conversado com eles, né? E algumas, digamos assim, modalidades de coach, elas são mais resistentes, tá certo? Eu estou esperando somente algumas amostras para a gente começar a fazer um teste, tá? Para poder passar aqui informações melhores sobre o coach, ok? Mas muitas pessoas já me adiantaram que voltaram a fazer a adubação, por exemplo, com os FET solúveis, né? Que seria o mais adequado, tá certo? Porque você tem o controle de exatamente quanto de nutriente você vai estar ofertando para as plantas, ok? E no caso do coach, infelizmente, não são todos os coaches, tá? Mas infelizmente alguns coaches, digamos assim, mais antigos, né? São os primeiros coaches, ela tá tendo esse tipo de problema, ok? Então eu só tô relatando aqui, tá? Eu vi isso nas condições nosso do orquidário, tá? No projeto que eu tenho e também um projeto no sertão do Ceará. Então, o coach a gente deixou de utilizar, tá? No sertão do Ceará, principalmente porque
elas têm esse tipo de rompimento, tá certo? Vale aqui comentar também que eu falo muito do adubo bokashi, né? Adubo biológico bokashi. Ela pode ser, sim, interpretada como um tipo de adubo de lenta liberação, porque a liberação vai estar muito envolvido com os micro-organismos, tá certo? É difícil a gente estimar o tempo, né, da duração, da durabilidade do adubo junto às plantas, porque na verdade aí tem uma interação muito grande do ambiente, né, micro-organismo, tá? E também do manejo, né, do cultivo. Então, fica difícil falar em quantos meses exatamente o bocashi vai ficar nutrindo as plantas, mas o resultado que nós temos com relação a esse tipo de adubação é muito interessante, tá certo? Se você puder assistir, assista esses vídeos também que vão ajudar bastante, tá certo? O bokashi pode sim entrar como uma alternativa, tá certo? Bom, eu tentei passar algumas informações aqui sobre o adubo coat, né? Esse problema que está acontecendo, não é de agora, e muitas pessoas me encaminhando, solicitando informações sobre isso. Eu tentei passar alguma coisa aqui, tá? Bom, vocês que estão entrando no canal, gostaram do vídeo, clique no joinha, compartilhe esse vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Eu conto com vocês. Pois é, vamos então sortear esse livro, tá certo? Você pode ser sorteado. Então, se inscreva-se nesse canal, tem que estar inscrito. E encaminhe para mim, tá? O nome, tá, da espécie vegetal que mais você gosta, tá certo? Quanto mais mensagem vocês encaminharem, maior a sua chance para ganhar o livrinho, tá certo? Então, não perca tempo, encaminhe as suas mensagens que você poderá ser sorteado, tá certo? O sorteio vai ocorrer, tá, no dia 12 de outubro, que é o dia da criança, mas também é o dia do agrônomo, tá certo? Então, boa sorte, ok? E não se esqueça, tem que estar inscrito, ok? Como em todos os vídeos, né, a gente dedica o vídeo para uma instituição, uma entidade de caridade, tá certo? E hoje a gente está dedicando para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Essa entidade acolhe pessoas que não têm condições financeiras de se manter em Fortaleza, tá? Onde tem um centro de acolhimento dessas pessoas que estão em tratamento de câncer. Ajude você também com qualquer donativo, tá? Não precisa ser dinheiro, pode ser roupas, né, usadas, limpas, alimento não perecível e tudo que você tiver, tá? Você pode doar a essa entidade. Ajude você também. E peço ajuda também ao nosso canal. Clique no joinha, tá? Inscreva-se e principalmente, tá? Compartilhe esse vídeo. E tudo isso vai ajudar o nosso trabalho aqui, principalmente a gente continuar, né, passando informações relevantes, principalmente com relação a essa parte, né, de cultivo de plantas em vaso, ok? Eu conto com vocês e até o próximo vídeo.